Bom dia, nessa nova manhã nós iremos continuar a leitura de 1 Reis, agora dos capítulos 15 ao 21, e terminaremos também este livro hoje, então também será uma leitura um pouquinho mais comprida, tá bom? Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vem Espírito Santo, abre nossos ouvidos, dá-nos a graça de que essa palavra caia no mais profundo do nosso ser e se faça presente em todas as ações do dia a dia, para que possamos viver a palavra de Deus. Amém. Capítulo 15. Abião, rei de Judá, 913 a 911. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Abisalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o de seu pai Davi. Todavia, o Senhor seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou substituir Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto que se passou com Urias o Hiteu, houve utilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. Asa, rei de Judá, 911 a 870. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Abisalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade da rainha sua própria mãe Maaca por ter feito essa vergonha para Será. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devoltado ao Senhor durante toda a sua vida. Pois no templo do Senhor, todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e o ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço que rompas a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo o Genezaré com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e a madeira de que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá de Benjamim e Masfa. O restante da história de Asa, seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés, adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Nadab, rei de Israel, 910 a 908. No 2º ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou o seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aias, da casa de Zacá,
conspirou contra ele e assassinou-o diante de Gibeton dos filisteus, no tempo que Nadab e todo Israel sitiavam essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aias de Silo, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, 908 a 885. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de Israel. Residia em Terça e reinou 24 anos. Baasa fez o mal diante do Senhor, andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. Capítulo 16. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Anani, contra Baasa nesses termos: Levantei-te do pó e estabeleci-te príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andastes pelo caminho de Jeroboão e levastes meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso, vou varrer Baasa e sua casa, e farei da tua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães, o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Terça. Seu filho Ela sucedeu-se no trono. O oráculo do Senhor transmitido pelo profeta Jeú, filho de Anani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído esta casa. Elá, rei de Israel, 885 a 884. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel, residia em Terça e reinou 2 anos. Seu servo Zambre, que comandava metade de sua cavalaria, conspirou contra ele, numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Terça, na casa de Arza, intendente de seu palácio nessa cidade. Entrou Zambre e o assassinou, sucedendo-lhe no trono no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Deste modo, exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O resto da história de Ela e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Zambre, rei de Israel, 884. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambre reinou em Terça durante 7 dias. O exército sitiava Zebeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambre tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente com o seu rei o general Anri. Esse partiu de Gibeton com todo Israel e veio sitiar Terça. Zambre viu a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim pelos pecados que tinha cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambre e sua conjuração, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em 2 facções. Metade era por Tebene, filho de Ginete, e queria fazer-lhe rei, e metade por Anri. O partido de Anri prevaleceu contra o seu Tebne, filho de Ginete. Tebne morreu e reinou Anri. Anri, rei de Israel, 884 a 873. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Anri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos.
depois de ter reinado 6 anos em Tersa. Comprou de Semer o monte de Samaria por 200 talentos de prata, construiu uma cidade nesse monte e chamou Samaria, do nome de Semer, a quem pertence o monte. Anri fez o mal aos olhos do Senhor, mas ainda que todos os seus predecessores andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Anri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Anri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. Acabe, rei de Israel, 873 a 853. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Anri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Ebetanael, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores, no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou seus alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs as portas ao preço de Segube, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. Capítulo 17. O profeta Elias. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, via dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordem aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que juntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas, volta e faze como dissestes, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traga-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há entre nós 2, homens de Deus? Viestes, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou dos braços de sua mãe e levou ao quarto de cima onde dormia e deitou em seu leito. Em seguida orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda quereis atingir matando-lhe o filho? Estendeu-lhe em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma desse menino volte a ele.
O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Capítulo 18. Elias contra Baal. Passado muito tempo, foi a palavra do Deus dirigida a Elias no 3º ano, nestes termos: Vai apresentar-se diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abidias, seu intendente. Abidias era um homem que temia o Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abidias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde eles tinham providenciado o que comer e beber. Acabe disse-lhe: Percorre a terra, vai a todas as fontes e a todas as torrentes, talvez encontremos erva para conservar a vida aos cavalos e aos burros, evitando assim abater uma parte de nossos animais. E repartiu entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um lado sozinho e Abidias tomou uma direção contrária. Enquanto Abidias caminhava, eis que veio Elias ao seu encontro. Abidias reconheceu e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: És tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer a teu amo: Elias está aí. Abidias replicou: Que pecado cometi eu para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Deus, não há nação nem reino onde meu amo não tenha mandado te buscar. E diziam: Elias não está aqui. E ele fazia jurar reino e povo que não te haviam achado. E agora tu me dizes: Vai dizer a teu amo: Elias está aí? Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei aonde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura não foi dito ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e os sustentei ali. E agora tu me dizes: Vai dizer a teu amo: Elias está aqui? Ele me matará. Elias respondeu-lhe: Pela vida do Senhor dos exércitos a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abidias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse: Este aqui, o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu sim, e a casa de teu pai, porque abandonaste os preceitos do Senhor e tu seguistes ao Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto de mim, todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: Eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dê-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e os colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: É boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: Gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus.
mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado ou em viagem, ou estará dormindo, e isso acordará. Eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximavam. Elias reparou o altar demolido do Senhor, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel, e erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente, depois a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai em cima do holocausto e da lenha. Depois disso, fazei isso pela segunda vez. Tendo eles feito isso, disse: ainda uma terceira vez. Eles obedeceram, a água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu acima do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse a seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu: eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Num instante o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento, a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rios, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Capítulo 19. Fuga de Elias e vocação de Eliseu. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com último rigor se amanhã a essa mesma hora eu não fizer de tua vida o que fizestes da deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabé, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto dele à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe:
Sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão, tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: Retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria, Jeu, filho de Nanse, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo o que escapar à espada de Azael será morto por Jeu, e o que escapar à de Jeu será morto por Eliseu. Mas reservei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e cujos lábios não o beijaram. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as a comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se ao seu serviço. Capítulo 20. Guerra contra a Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pois, o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com essa mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: A tua prata e teu ouro são meus, são minhas tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isso diz Ben-Hadad: mandou-te dizer: Dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, essa mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas de teus servos, tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprouver. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que este homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhes des ouvido, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Estou pronto a fazer o que pedistes ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges não posso consentir. Os mensageiros foram e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel respondendo disse: Dizei-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo das suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Neste momento, um profeta aproximava-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês essa imensa multidão? Pois declaro-te hoje que te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os seus servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo de Israel e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia,
e se embriagava nas tendas com 32 reis seus auxiliares. Os servos dos chefes das províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: são alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: venham eles para tratar de paz ou venham para combater? Capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se o atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destituir todos os reis e substituí-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdestes, uma cavalaria equivalente a outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afeque para combater Israel. Os israelitas, recenseados e providos de víveres, foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: isso diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afeque, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre os nossos rins e cordas ao nosso pescoço e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad roga-te, conceda minha vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram: Ben-Hadad é teu irmão. Traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe e este mandou-o subir a seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu disse a Acabe: foi feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então, um dos filhos dos profetas disse a seu companheiro, por ordem do Senhor: fere-me. Mas o outro recusou. Porque não ouvistes a voz do Senhor, disse-lhe o primeiro: logo que me atires deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então, postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornara irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe: teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: guarda este homem. Se ele escapar, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a sua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor: pois que deixasses escapar de tuas mãos o homem que eu tinha voltado ao interdito, tua vida responderá pela sua e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Assassino de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote de Jezreel possuía uma vinha nessa cidade,
ao lado do palácio do Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto da minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se preferires, te pagarei em dinheiro seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para sua casa sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezreel recusado ceder a herança de seus pais. Estendeu-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezreel, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se preferisse, que a trocasse comigo por uma outra melhor. Mas ele respondeu-me: não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Escreveu ela então uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciões e aos notáveis da cidade com os cidadãos de Nabote. Eis o que dizia na carta: promulgai um jejum, fazendo sentar Nabote no lugar de honra, e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei. Conduziu-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, com os cidadãos de Nabote, fizeram o que ordenara Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se no lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezreel te recusara vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para a sua vinda para tomar posse dela. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita: vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ele que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Disse-lhe o seguinte: isso diz o Senhor: matastes e agora usurpaste, e ajuntarás, eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti. Vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aias, porque me provocastes a ira e arrastastes Israel a pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na terra de Jezreel. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse todo o mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia envolto no saco e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: vistes como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. E terminando o livro de 1 Reis, no capítulo 22, outras guerras de Acabe contra os sírios. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: sabeis porventura que Ramote de Galaade é nosso, e que nós temos de descuido de retomá-la ao rei da Síria? E disse a Josafá: quereis vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu:
farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu, e a minha cavalaria fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá juntou: consulta antes de tudo, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu ir atacar Ramote de Galaade, ou devo me abster? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel, um eunuco, e deu-lhe essa ordem: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaã, fez para si um chifre de ferro e disse: eis o que diz o Senhor, com esses chifres ferirás os sírios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobre Ramote de Galaade serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias disse-lhe: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles, predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, esse disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O Senhor disse-lhe: quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem mais um guia. Volte cada um em paz para a sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, o outro dizia outra. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: é isso. Conseguirás seduzi-lo? Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Neste momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: prende Miqueias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade, de Joas, filho do rei. Disse-lhes: esta é a ordem do rei: lançai esse homem na prisão e alimentai-o com pão de miséria até que eu volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, Ramote de Galaade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conservas as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele é seguramente o rei de Israel. E o atacaram. Josafá soltou o seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor do seu carro: volte a rédea, leva-me para fora do campo da batalha, porque estou ferido.
Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios, morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol ouviu-se um clamor que corria por todo o exército: volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banharam-se ali conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe, suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais e seu filho Ocosias sucedeu-lhe ao trono. Josafá, rei de Judá, 870 a 848. No quarto ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele. E fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram nos lugares altos, porque o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá vivia em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas que ainda restavam do templo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir porque o seu navio naufragou em Azion-Gaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. Ocosias, rei de Israel, 853 a 852. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel a pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como fizera seu pai. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.